Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Lucas e eu tenho uma aula para vocês. E hoje vamos estar entrando em uma temática um pouco diferente. Vamos entrar numa sequência de 3 aulas e vamos falar um pouco sobre missões. Hoje vamos entrar na primeira aula e eu vou falar um pouquinho sobre profetas e um pouco sobre a história do profeta Isaías, tudo bem? O nosso texto base hoje está lá em Isaías 6:8, que diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. E vamos para a nossa aula. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Abençoe todas as pessoas que estão em casa. Abençoe todas as famílias. Abençoe a aula que vai começar agora, que a gente possa aprender a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. No Antigo Testamento, encontramos 17 livros chamados Profetas Escritores. 4 desses livros são chamados Profetas Maiores, que são eles: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os outros, menores, mas não menores porque eram baixinhos na sua estatura, nada disso. São chamados menores porque eles eram livros um pouco mais curtos com relação a esses 4 que eu citei. E hoje vamos falar um pouquinho sobre Isaías. E esse é o profeta Isaías. Isaías viveu e foi um profeta em um momento muito difícil da história do povo de Deus. O reino já estava dividido e Isaías foi profeta em Judá. Isaías pertencia à classe alta da sociedade e ele era ligado à nobreza e já estava querendo definir o seu futuro e também fazer escolhas para a sua vida futura. Mas quando ele tinha aproximadamente 20 anos, Judá viveu um momento muito delicado de transição. O povo havia se corrompido e estava longe de Deus e de sua vontade. E, naquela época, o rei Uzias, que representava toda a prosperidade e segurança para a nação, tinha morrido. E o trono estava vazio, e ainda por cima, os assírios, que eram inimigos do povo de Deus naquela época, estavam se aproximando, justo nesse momento em que o rei já não estava mais em seu trono. Pois é, e foi nesse momento que Deus se revelou a Isaías. Isaías foi ao templo para aliviar a angústia de seu coração. Ele pensava na situação e não via saída. O que Isaías precisava perceber é que o Senhor é que estava sentado no trono, reinando o tempo todo. E Isaías precisava perceber essa realidade. Então, uma coisa extraordinária aconteceu. Isaías teve uma visão incrível. Ele viu seres celestiais em que voz alta diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ah, finalmente Isaías descobriu essa grande verdade. O Senhor reina. Não era o poder do inimigo, nem o rei Uzias que tinha o controle absoluto de todas as coisas. O Senhor é quem reina. Ele é o rei de toda a terra. E não é só isso. Deus é santo, santo, santo. A esperança de Isaías não precisava mais ser depositada nos reis dessa terra, na estabilidade da economia ou na força de suas fortalezas. Então, em Isaías 6,3 diz assim: E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então, como vimos, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E Santo, Santo, Santo é um ser absolutamente santo, sem espaço para qualquer coisa que seja diferente da pureza. Não há nada tão santo quanto Deus. E Isaías teve uma verdadeira experiência com o Senhor. Isaías ficou completamente espantado com toda a visão de Deus e viu a sua própria impureza, e ele percebeu seu pecado. Toda experiência verdadeira com o Senhor traz consigo a consciência do pecado, e foi isso que Isaías sentiu, que o seu problema estava na boca e na impureza que nele existia. Em Isaías 6,5 diz assim: Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Imediatamente, Isaías confessou seu pecado. Nesse momento, Deus, com todo o seu amor e perdão, tocou na vida de Isaías e purificou-o de todo o seu pecado. E é assim que Deus faz.
na vida de quem confessa sua maldade perante o Senhor, pois ele, em sua infinita bondade, nos perdoa. Depois disso, Deus fez uma pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E pessoal, esse é um grande chamado para missões. Esse era o chamado de Deus para Isaías, ser o profeta da sua palavra. E no livro de Provérbios 29:18, lemos assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O povo de Deus precisava de sua palavra para que não se corrompesse. E pessoal, a gente vê isso hoje em dia também. O povo precisa da palavra de Deus para que não se corrompa. Todos nós precisamos da palavra de Deus. O seu coleguinha na escola, o seu coleguinha da rua, todos precisam da palavra de Deus. Isaías, já tendo sido tocado por Deus, aceitou sua convocação e respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse profeta foi muito usado por Deus em todo o seu ministério. Ele anunciou ao povo de Israel que um dia viria o Salvador, dado por Deus. E vocês sabem de quem ele estava falando? Sim, Jesus. Isaías proclamou que o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceram a luz. As trevas significam a distância de Deus pelo pecado, e a luz é Jesus, que nos traz a salvação e a proximidade com o Pai. Pessoal, como podemos ver, Isaías foi convocado justamente em um momento complicado, muito complicado. Às vezes, no meio das dificuldades, Deus revela o seu poder em nós e por meio de nós. Devemos agir segundo a vontade de Deus em qualquer situação. E foi assim com Isaías. E é assim conosco também. Passamos, como Isaías, por momentos muito complicados em nossa vida. Na escola, na família, na vizinhança e até mesmo na igreja, não é mesmo? Quando Isaías viu a santidade de Deus, ele confessou seu pecado. O pecado de Isaías era lábios impuros. E vocês sabem o que isso quer dizer? Isaías falava muitas coisas que não agradavam a Deus. E ele ainda disse que o seu povo estava fazendo a mesma coisa. E vamos pensar um pouquinho agora comigo. Quantas vezes não falamos coisas que não agradam a Deus, hein? Palavras feias, palavras agressivas, mentira, mentir pro papai, pra mamãe, pro vovô, pra vovó, mentir para aqueles que estão perto de você. Ou às vezes até palavras que magoam aquele que está próximo, reclamação. Ah, não, essa comida tá ruim. Ah, não, eu queria jogar mais, mãe. Ah, não, pra que você tá me acordando? Eu não quero ir pra escola. É, desse jeito. Tudo isso torna os nossos lábios impuros. Mas o que devemos fazer? Como vimos na história, depois que Deus tocou Isaías, Isaías aceitou a sua missão com alegria. Sua missão de ser profeta do Senhor. E ele levou a sua missão muito a sério. E a gente precisa levar as coisas de Deus a sério. Deus sempre quer que levamos a sério a nossa caminhada cristã. E ele mesmo nos ajuda. Ele nos santifica e isso nos separa para uma missão especial, como fez Isaías, que foi proclamar a sua palavra. E para essa primeira aula de chamada de missões, pessoal, que nós possamos perceber e, de fato, nos arrepender das palavras ruins que falamos, e das coisas ruins que pensamos. Que nós possamos levar a palavra do Senhor àqueles que precisam. Como eu li, como foi lido na palavra, e eu peço para que vocês possam estar lendo Isaías 6, quando Isaías ouviu a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías logo reconheceu e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Que possa ser assim, que nós possamos estar sempre prostrados diante do Senhor e dispostos a ir onde Ele quer nos levar.
independente do lugar, independente das circunstâncias. Que Deus abençoe vocês. Pai, muito obrigado por essa aula de hoje, muito obrigado por esse domingo, Pai. Que o Senhor nos abençoe durante o decorrer da nossa semana, que nós possamos ter a consciência, possamos aprender contigo, Pai, que nós possamos levar a sua palavra àqueles que precisam. Que o Senhor nos use conforme a tua vontade e que o Senhor nos use conforme o teu querer. Muito obrigado por tudo, é no teu nome que nós oramos e agradecemos. No nome do Senhor Jesus, amém.